Fala, meu querido, minha querida, meus futuros campeões, Papai Cássio trazendo para você mais uma super aula sobre função. Vou começar com você aqui do básico, vamos ao que interessa, não gosto sem delongas, né? Do jeito que tem que ser. Vem comigo aqui. Primeiramente, nós vamos entender que para você entender função, primeira coisa você precisa entender plano cartesiano. Bom, para entender o conceito de função, primeiramente, precisamos entender o que vem a ser um produto cartesiano. É nele que nasce uma função. Só para você se situar aí, isso aqui não é A vezes B, não, tá? Isso aqui é A por B. Bom, esse vezes aqui é A por B. De dois conjuntos A e B não vazios, é definido como o conjunto de todos os pares ordenados. Você sabe que isso aqui é um par ordenado, ou pelo menos deve saber que isso aqui é um par ordenado. Par ordenado é quando você tem um ponto no plano cartesiano dado por x e y, um valor para x e um valor para y. Então, nesse par ordenado aqui, por exemplo, se você tiver lá assim, ó, 5, escrito dessa forma, 5, 2, não é 5,2 não, tá bom? Grave isso na sua cabeça, não é 5,2, é lê-se 5 e 2. Isso é um par ordenado. Quer dizer que nesse caso o valor do x é 5 e o valor do y é 2. Só isso. Show? Nos quais o x pertence ao conjunto A, esse que é o símbolo de pertence, tá? E o y, né, que a gente está vendo aqui nesse caso eu chamei 2, pertence ao conjunto B, beleza? Em outras palavras, matematicamente falando, para ninguém falar que você está aqui só, eu estou aprendendo um macete. Não, só aprendendo matemática aqui, tá? É isso aqui, ó. O produto cartesiano do tipo A por B, que eu estou mostrando para você aqui, esse símbolo é dado por um ponto, que é dado por x e y. Isso é uma coordenada, tá? Ou é um par ordenado, tá? Coordenada por quê? Porque você tem um valor para x, que normalmente os livros chamam de abscissa, tá? E um valor para y, que normalmente os livros chamam de ordenada. Então, grave isso, porque isso aqui é algo que pode aparecer no texto do seu livro, você ficar, e agora, o que é abscissa? O que é ordenada? Simplesmente abscissas são os valores que estão no eixo X. E ordenadas são os valores que estão no eixo Y. Nesse caso aqui, naquele exemplo que eu citei anterior, né? A abscissa do exemplo que eu dei seria o 5 e a ordenada seria o 2. Show de bola? Beleza? Só que nesse caso, a gente está falando que os valores para x vão pertencer ao conjunto A e os valores para y vão pertencer ao conjunto B. Beleza? Show de bola? Bom, para representarmos conjuntos, podemos utilizar diagramas de Venn, em homenagem ao matemático John Venn, da Universidade de Cambridge. Como professor dessa universidade, ele trabalhou com princípios de lógica e teoria das probabilidades. Observe como é que vai ficar aqui, ó. Isso é um diagrama de Venn. É uma bolinha, entendeu? Pegou aí, beleza? Uma bolinha. Dentro dessa bolinha aqui, por exemplo, a gente pode colocar os valores, dar nome para eles, né? No caso aqui eu estou falando do conjunto A, que é essa bolinha maior, tá? Bolinha, só para você entender. E que o conjunto B é essa bolinha menor. É simplesmente isso, tá? E dentro você coloca os elementos. Por exemplo, o conjunto B aqui é dado pelos elementos 1, 2, 3 e 6. Você também poderia escrever desse outro formato aqui, ó, que é entre chaves. Legal demais? Então você pode escrever no formato de chaves ou pode escrever dentro de uma bolinha que a gente chama de diagrama de Venn. Show? Bom, por meio deles podemos representar uma relação que é um produto cartesiano entre dois conjuntos, tá bom? Os elementos são ligados um com o outro por meio de flechas. Você vai entender agora o que é uma flecha. Observe aqui para você ver. Ó. Pegar, por exemplo, aqui o conjunto A. O conjunto A é formado pelos elementos 2, 3 e 4, beleza? E o conjunto B, formado pelos elementos 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Eu vou fazer uma conexão agora dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B por meio de diagrama de flechas, tá? Por exemplo, o 2 vou ligar com o 4, o 3 vou ligar com 5 e o 4 vou ligar com 6. Isso é o que a gente chama de ligação por flecha. Bom, então tá aí a representação por meio das flechas, né? E aí nós vamos esquematizar isso aqui da seguinte forma. Isso é uma função f. É uma função f que conecta os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B nessa ordem, tá? Então a gente chama isso aqui de f de A em B. Isso aqui significa isso. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o aluno, às vezes, ele vê isso aqui na questão. Olha só como é que pode cair em questões aí, vestibulares, Colunes, Cefet, concursos públicos, Enem. F, dada a função tal que f de A em B, o aluno vai e não sabe, ele fala, dada a função, calcule o valor de x.
não sabe o que é esse ele pula. Isso aqui só está simplesmente falando para você que eu vou ter elementos do conjunto A que vão se conectar com elementos do conjunto B. É só isso, mais nada. Lê-se f de A em B. É só isso, mais nada. Muito fácil, né? Bom, olha lá a função f lá conectou. Tá vendo? O A ao B. Show? Nessa relação entre dois diagramas, definimos o quê? Primeiramente, o conjunto A a gente chama de domínio da função f. Tá? O conjunto B é o contradomínio, também chamado de CD, né, da função f, e os elementos do contradomínio, né, que estão relacionados por setas, que são as flechas, com os elementos do conjunto A, formam o conjunto imagem da função. Tá? Imagem vai ser o IM. Eu vou até sair da frente, que é da função IM, conjunto imagem da função o IM, né? Conjunto imagem da função f. Show de bola? Bom, o nome da função interfere? Não, interfere não. O nome da função pode ser função f, função g, entendeu? G de x, p de x, t de x, não importa. O nome da função f a gente fala só porque começa com f de função, mas isso não muda nada, tá? Show de bola, beleza? Vamos adiante então. Em resumo, tá? Para você entender. D, azulzinho, elementos do conjunto do domínio. Show de bola? O 2, o 3 e o 4. TD, contradomínio. Quem são? 1, 3, 4, 5, 6 e 8. E a imagem são só aqueles que tiveram conexão com o conjunto A. Nesse caso aqui, o 4, o 5 e o 6. Eu costumo brincar aqui com os meus alunos que os que têm a imagem são aqueles bonitos. Por que bonitos? Porque tiveram um par, por assim dizer, lá no conjunto A. Quer dizer, o par do 2 é o A, é o 4 que está no conjunto B. O 4, então, faz parte da imagem. O par do 3, que está no conjunto A, é o 5 que está no conjunto B, que também é imagem. O par do 4 do conjunto A é o 6 que está no conjunto B, que é a imagem. A imagem dessa função aqui que eu inventei, tá? É o 4, o 5 e o 6. Show de bola? Tá, mas qual é a lógica da ligação das flechas nos diagramas ao lado? A lógica é o seguinte. Essa lógica é chamada lei de formação da função. Se a função, por exemplo, é f de x é igual a x mais 1, eu não sei. Eu não sei se a função é do tipo f de x é igual a menos 5x mais 7. Eu não sei. Bom, aí que tem um detalhe, né? Importante citar para você aqui. Nesse caso, tem uma lógica aqui? Tem uma lógica aqui. Nesse caso, a lógica é o seguinte. Se você observar, do 2 para o 4, aumentou 2 unidades. Não é verdade? E do 3, quando era 3, aumentou 2 unidades, virou 5. Quando era 4, aumentou 2 unidades e virou 6. Tem lógica aqui? Tem. Essa função aqui, que eu posso chamar de f, é dada pelo seguinte. Ó, lembrando, este aqui é os possíveis valores para x, que é o meu domínio. Então, x pode ser 2, 3 e 4. Eu que escolhi assim, tá? Pode ser qualquer valor. Então, nesse caso, o x mais 2 é a lei que define essa função que eu mesmo inventei para você entender. Não é verdade? Quer ver? Substitui o x por 2 aqui, ó, começando por 2. Olha como é que vai ficar. 2 mais 2. É o que a gente chama de f de 2, tá? Só para você se situar. F de 2 significa substituir o x por 2. É muito fácil, né? Lá onde tiver x na função, você coloca 2. No lugar, todo lugar que tiver x. Quanto que é 2 mais 2? Adivinha? 4. Quanto que deu aqui? Ele não se conectou com 4? Viu? Tá. E se fosse f de 3, professor? F de 3 significa que o x agora vai valer 3. Eu não falei que a função é essa daqui? Então vai ser o quê? 3 mais 2. Estou substituindo o x por 3. Quanto que é 3 mais 2? Adivinha? 5. Olha o que aconteceu aqui quando o x foi 3 e o y foi 5. Legal, né? Olha, f de 4. F de 4, então, vai ser o quê? 4 mais 2. Quanto que é 4 mais 2? 6. Legal demais, né? Show de bola. Muito interessante. Percebeu que deu exatamente o 6 aqui? Então, essa daqui é a nossa lei, é a nossa lógica para essa função desse exemplo que eu estou te explicando. Show de bola? Vamos adiante? Existem 3 situações em que teremos uma função e uma quarta que não representa a função. Então, não é todo diagrama que vai ser função. Não é todo diagrama.
Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a função injetora é um tipo de função em que cada valor do x possui um par diferente lá no conta-domínio, tá? Vou pegar um exemplo para você, desenhado para você entender. Ó, pega aqui, por exemplo, ó. Tá vendo esse primeiro aqui, ó? Valor para x, aqui para x e outro para x. Tá vendo que esse valor para x aqui tem esse valor aqui para y? Agora, se eu pegar o segundo, né? Ele já pegou esse valor aqui para y. Outro valor para y, né? Porque isso que é outra bolinha. Se esse aqui fosse 3, por exemplo, já pegou outro valor aqui para y. Vamos chamar esse aqui de y1, aqui y2, y3, que são y's diferentes, né? Se eu pegar esse terceiro aqui, ele já vai pegar um outro y diferente, que eu posso chamar de y4. Percebeu que cada elemento do domínio, que é o conjunto A aqui nesse caso, tem uma imagem diferente lá no conjunto B? Isso é um exemplo de uma função que a gente chama de quê? Função injetora. Você vai ver muito isso no ensino médio. Show de bola? Bom, agora vamos ver um exemplo aqui de função injetora. Na verdade, é o mesmo exemplo aqui que eu acabei de falar agora. E vamos mostrar um exemplo que não é função injetora. Ó, esse primeiro exemplo aqui é uma função injetora. Agora, e nesse outro caso aqui? Não é injetora. Por quê? Repara que nesse elemento, vamos chamar esse elemento aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3 e esse aqui de 4. Um exemplo, só para você entender. Ó, o 1 se ligou a esse y aqui, vamos chamar de y1, certo? O 2 se ligou a esse cara aqui, vamos chamar de y2. O 3 se ligou também ao y1. Percebeu? Então eu tenho aqui dois elementos, ó. Esse elemento e esse estão ligando ao mesmo contradomínio, ou seja, a mesma imagem. Então, nesse caso, é uma função? Sim, é uma função de A em B, tá? Definida por F. Porém, ela não é injetora. Show de bola? Entendeu o que é função injetora? Cada elemento de x tem um y diferente. Mudou o x aqui, mudou o y lá no conjunto do contradomínio. Show de bola? Vamos adiante. E uma função sobrejetora, professor? É o tipo de função em que todos os elementos do y do contradomínio possuem um par no domínio, que é o x. Isso é que é uma função sobrejetora. Ó. Não sobram elementos no contradomínio. Quer ver um exemplo aqui? Olha o exemplo aqui embaixo. Ó. Tá vendo que o contradomínio, nesse caso, é o conjunto B? Eu te pergunto, sobrou algum elemento em B? Não sobrou. Esse cara aqui tem par ordenado em A, esse aqui tem par ordenado em A, tem até dois. Esse cara tem par ordenado em A e esse aqui também tem par ordenado em A. Então, todo mundo do contradomínio, que nesse caso é o conjunto B, é também imagem. Isso, quando acontecer, não sobrar elementos, nós temos que é uma função sobrejetora. Show de bola? E essa aqui é sobrejetora. E olha o exemplo de uma que não é sobrejetora. O que não é sobrejetora? Raciocina. Sobrou um elemento em B, olha ele aqui. Esse cara aqui não é imagem. Tá vendo? Ele não é imagem de ninguém. Então, nesse caso, apesar de a função de A em B aqui, a função de A em B ser função, a função não é sobrejetora, porque sobrou um elemento no conjunto B, que é o contradomínio, né? Show de bola? Beleza? E a função bijetora? É fácil. A função bijetora é que as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é injetora e bijetora. Perceba, ela é injetora e sobrejetora. Perceba o seguinte, a palavra bi no nosso português significa dois. Então, uma função seja bijetora, ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Vamos dar um exemplo aqui? Só no campo das palavras. Aí, essa função é injetora? É. Pode você ver, cada elemento do conjunto domínio tem uma imagem diferente. A imagem do -1 é o 0. A imagem do 0 é o 1. A imagem do 1 é o 2. Está vendo que à medida que eu mudei o valor de x, eu mudei também o valor para y? Está vendo? A imagem do 2 é o 3. Então ela é o quê? Injetora. Agora, ao mesmo tempo, ela é sobrejetora? Sim. Por quê? Não sobrou elemento nenhum aqui, ó, sozinho no conjunto B. É isso? Então, se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ela também é uma função bijetora. Fácil demais, né? Show de bola? Vamos para adiante? Não representa a função. Existem situações que você não vai ter uma função. E cai na prova. Cai na prova essas situações, por quê? Porque o aluno tem que bater o olho na questão, ou no diagrama, né? E saber assim, ó, isso é uma função, isso não é uma função. Ou até no gráfico. Quer ver um exemplo aqui, ó? Para você ver. Isso aqui é uma função? Não é uma função. Porque, olha só, se você observar,
Tudo começa no x. E quem que é o x? É o domínio, né? Os possíveis valores para x está no domínio, que é o conjunto A. Pô, tem como eu ter um valor no conjunto A, que é de onde sai a função, e ele não ter par ordenado no contradomínio? Não tem como. É como se fosse assim, eu vou traduzir para você entender. Como se você fosse na padaria um dia e comprasse X pães e pagasse R$100. Outro dia você foi na padaria e comprou um número Z de pães e pagou B reais, um valor qualquer. Aí, você chegou na padaria um dia e pediu uma quantidade Y de pães. Suponha que essa quantidade de Y de pães seja 10 pães. Aí a moça da padaria vira para você e diz, não, você não pode levar 10 pães, não. Por que não pode? Eu posso comprar 10, 9, 8, 7, 6, 200 pães, não é verdade? Então, não é função, porque como é que eu tenho 10, por exemplo, estou citando um exemplo de 10 pães, e a menina da padaria fala, não, você não pode comprar 10 pães? Peraí, como assim? Eu posso comprar 10 pães. Então, teria que ter um conectivo do 10, que nesse caso é o Y, né, lá no conjunto B, e não tem. Então, por isso que isso aqui não é função. Outro exemplo que não é função. Perceba, por exemplo, suponha que eu chego lá na padaria, ó, comprei X pães. De manhã fui lá e paguei valor A reais. Pode ser R$8. Por exemplo, esse A aqui. Beleza, cheguei lá de tarde na padaria, comprei os mesmos X pães, só que dessa vez agora eu paguei B. Como assim? B, suponha que B seja R$20. Não tem como. Se eu comprei a mesma quantidade de X de pães, não tem como uma hora eu ir na padaria e pagar A reais, ou seja, R$8, do A, que seja R$8, e depois eu comprar a mesma quantidade de X de pães e pagar B, igual eu dei o exemplo aqui, R$20. Não tem como. Se for o mesmo pão, o mesmo número de pães, não tem como uma hora eu pagar R$8 e outra hora eu pagar 20. Então toda vez que isso acontecer, ou seja, toda vez que um domínio tiver duas imagens, não será. Show de bola? Tá? Como eu falei, sobrou elemento no domínio, não é função. Nesse caso, um elemento do domínio tem duas imagens, não tem como. Eu até brinco com os alunos assim, não tem como um garoto ter duas namoradas. Não é legal? Show de bola? Então, não é imagem. Função de aplicação. Vou pegar essa questão bem simples aqui para a teoria que a gente falou aqui. Uma função é classificada como bijetora se tem as opções aí. Lembrando para você que uma função que é bi, lembra da palavra bi? O que significa bi mesmo que a gente viu na aula? 2. Ela é duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ela é ao mesmo tempo uma função injetora, ou feio pra caramba isso aí, injetora, e ela é ao mesmo tempo uma função sobrejetora, não é isso? Tem livro que fala também injetiva e sobrejetiva, tá? Só pra você saber que existe esse termo. Então, de cara, né, as opções, ó, letra A, se ela for injetora e não for sobrejetora, tira. Ela for sobrejetora e não for injetora, fora. Ela não for sobrejetora nem injetora, fora. Letra D, ela for sobrejetora e injetora. A resposta certa é a letra D. Muito fácil, né? Você acertou? Lembrou dessa bijetora aí? Ou bijetiva, que é a mesma coisa? Vamos lá. Vamos para mais um exemplo aqui, ó, para você ver. Ó. Durante uma aula de matemática, o professor construiu um diagrama para que os estudantes analisassem se a relação se tratava ou não de uma função. Após análise dos estudantes, o professor fez 3 afirmativas. Essa relação é uma função, essa relação é uma função injetora, essa relação não é uma função injetora, essa relação é uma função sobrejetora. Utilizando V para verdadeiro e F para falso, e F para falso, as afirmativas 1, 2 e 3 são respectivamente o quê? Vamos lá então. Primeiramente, é uma função? Primeiro aqui, ó, está falando. O professor afirmou que essa relação é uma função. Vamos analisar se é verdade? Segunda afirmação que o professor fez. Essa relação é uma função injetora. Isso aqui é falso. Por que é falso, professor Cássio? Perceba, vamos pegar aqui no conjunto que é o domínio, né, que é o conjunto A. Vamos chamar esse cara aqui de x1, esse aqui de x2, esse aqui de x3 e esse aqui de x4. Você consegue perceber que os elementos x3 e x4 têm a mesma imagem? Para ser injetora,
cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente. Nesse caso, o x2 e o x3 têm a mesma imagem. Então, a função não é injetora. Professor, aqui, essa afirmativa é falsa. Terceiro, essa relação não é uma função bijetora. Com certeza. Se ela não é injetora, a de cima, então ela não é uma função bijetora. Isso aí é verdade. Essa relação é uma função sobrejetora. E ela é uma função sobrejetora mesmo. Isso é verdade, porque repare que no conjunto B não sobrou ninguém. Por isso que ela é sobrejetora. Dando para nós que a opção correta vai ser o quê? VFVV. Dando para nós a opção correta, letra B. Legal, né? Gostou aí dessa aplicação? Noção básica aí de função, né? Valeu, campeão? Fique com Deus. Fé no seu potencial. Fé em Deus primeiramente e acredite no seu potencial que vai dar tudo certo. Tamo junto. Valeu!